O ciclismo urbano é o verdadeiro coração do pedal, mas ninguém quer falar sobre isso. Apresentamos o revolucionário papel higiênico de fibra de carbono para o ciclista raiz que não aceita nem uma grama a mais na sua bicicleta, mas também que não quer ser pego desprevenido naquela explosão gastrointestinal no meio do pedal. Leve como um suspiro, resistente como uma roda de R$12.000 e com tecnologia aero para reduzir o arrasto enquanto você faz um número 2 no mato. Esqueça os lenços umedecidos de pobre e o papel comum de supermercado. Eca, que nojo, celulose. Agora, seu reto merece um toque prêmio que só a engenharia do carbono pode proporcionar. Desenvolvido em túnel de vento, testado por ciclistas profissionais e influenciadores que nunca cagam só quando estão fora do Strava. Papel higiênico de fibra de carbono, porque até a sua diarreia precisa de performance. Antes de ser moda, performance ou esporte de elite, a bicicleta já era revolução. No final do século XIX, ela começou a ocupar as ruas das cidades como uma promessa de liberdade e mobilidade acessível. Em tempos onde o transporte coletivo era escasso e os automóveis eram privilégios de poucos, a bicicleta transformou a vida de milhares de trabalhadores, especialmente nas periferias urbanas da Europa e América Latina. Com o tempo, ela se tornou símbolo de resistência silenciosa em um meio de locomoção democrático em meio ao caos urbano. No Brasil, o uso da bicicleta como transporte explodiu durante a crise econômica, quando os preços de combustível e da passagem de ônibus subiram vertiginosamente. Em 2020, durante a pandemia, muitas cidades viram o número de ciclistas crescer drasticamente, não por lazer, mas por necessidade. Segundo a iniciativa Bicicleta Brasil, mais de 70% dos ciclistas urbanos são de baixa renda e mais de 60% usam a bicicleta como meio principal de locomoção. Em cidades como Recife, Fortaleza, São Paulo e Porto Alegre, a bicicleta representa entre 5% e 10% de todos os deslocamentos diários, número que, embora subestimado, sustenta parte da engrenagem urbana. Mas por que isso importa? Porque o ciclismo urbano não é só uma escolha prática, ela impacta diretamente nas finanças das famílias. Um trabalhador que troca o ônibus ou carro pela bicicleta pode economizar entre R$200 a R$600 por mês, dependendo da distância percorrida e do custo de transporte na cidade. Em um ano, essa economia pode ultrapassar os R$7.000, valor significativo para famílias que vivem com 1 ou 2 salários mínimos. Além disso, cada quilômetro pedalado, em vez de motorizado, reduz a emissão em até 200 gramas de CO2 na atmosfera. Uma pessoa que pedala 10 km por dia útil evita a emissão de aproximadamente 600 kg de CO2 por ano. Multiplique isso por milhares de ciclistas e o impacto ambiental é gigantesco. É menos poluição, menos ruídos, menos gastos com saúde pública. Aliás, a saúde é outro ponto fundamental. Estudos mostram que o uso cotidiano da bicicleta reduz o risco de doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão e depressão. Um ciclista urbano ativo economiza, em média, R$1.500 por ano em custos de saúde com prevenção e tratamento de doenças crônicas, segundo estimativas da OMS e do Ministério da Saúde. Agora, imagine isso em escala populacional. Mas o que o ciclista urbano recebe em troca? Infraestrutura precária, vias inseguras, desrespeito institucionalizado. A Abraciclo aponta que os acidentes com ciclistas cresceram mais de 30% nos últimos 5 anos, especialmente nas grandes capitais. Em 2023, mais de 1.200 ciclistas perderam a vida no Brasil. Muitos deles eram entregadores, trabalhadores e estudantes, gente que só queria chegar em casa. E é nesse ponto que entra uma denúncia poética, contundente e necessária. Já sentiu o peso invisível nos ombros da cidade? Aquele que não se curva diante do asfalto fervente, que desvia da fúria metálica das máquinas, que respira fumaça densa sem jaloba? Existe um ciclista que o marketing esportivo silencia, um protagonista anônimo que não veste lycra de grife, nem coleciona cons virtuais. Ele não está nos vídeos de alta resolução, desfilando por paisagens idílicas. Ele está aqui, agora, lutando por cada metro quadrado de chão. Enquanto a indústria celebra o culto à performance e o equipamento de ponta, bicicletas que valem mais que um carro popular, roupas que prometem aerodinâmica de foguete,
tecnologias que medem cada grama de esforço, uma outra realidade pulsa nas entranhas urbanas. É a do ciclista que enfrenta diariamente não quilômetros de asfaltos lisos, mas uma selva de concreto hostil. Chinelo gasto nos pedais, mochila pesada marcando as costas, o corpo desviando instintivamente de crateras na via, a mente em alerta constante para sobreviver à indiferença motorizada. É por isso que preciso dizer com todas as letras, a modalidade mais difícil que existe é o ciclismo urbano. Não é o XCO, não é o XCM, não é o enduro, nem a estrada. É o pedal diário entre carros, buracos, poluição, desrespeito e perigo constante. Os ciclistas mais competentes que existem são os ciclistas urbanos, pela sua capacidade de sobrevivência, adaptabilidade e coragem. Sim, há exceções de ciclistas urbanos que abusam do trânsito, como há em qualquer grupo, mas isso não apaga a verdade que incomoda. Eles enfrentam a selva real todos os dias e vencem. Pense nisso, em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, estima-se que centenas de milhares de pessoas utilizam a bicicleta como meio de transporte diário. E é preciso ressaltar mais uma vez, um estudo da iniciativa Bicicleta Brasil revelou que mais de 70% dos ciclistas urbanos pertencem às classes de menor renda, para quem a bicicleta não é lazer, mas sim espinha dorsal da mobilidade. E a cada dia ele se expõe a um risco gritante. Dados da Abraciclo, como já foi mencionado anteriormente, indicam que os acidentes envolvendo ciclistas cresceram alarmantemente nos últimos 5 anos, reflexo da infraestrutura precária e falta de respeito no trânsito. Para eles, cada pedalada é uma microbatalha pela própria existência, e no final do dia, exaustos e invisíveis, não há troféu, pódio e manchete. O ciclismo urbano transcende a esfera do hobby. É a veia pulsante da economia de bairro. São esses ciclistas, que muitas vezes marginalizados e ignorados pela política pública, que mantêm acesas as luzes de milhares de pequenas oficinas de bicicletas. Eles consomem pneus furados pelas buraqueiras, câmeras rasgadas por detritos, correntes enferrujadas pelas chuvas implacáveis, capacetes rachados por quedas evitadas por um tris. Segundo o levantamento do setor de peças e acessórios, a maior parte da demanda contínua e resiliente vem justamente desse exército invisível e dos entregadores que, sob sol e chuva, movem a engrenagem do comércio. Mas o mercado fecha os olhos para essa realidade inconveniente. Os holofotes midiáticos preferem os brilhos efêmeros das competições e a ostentação de equipamentos inacessíveis à maioria. Nenhum influenciador digital com milhares de seguidores irá te mostrar o drama da ciclovia interrompida abruptamente, a humilhação da buzina impaciente colada à sua nuca, o terror de ser jogado para fora da via por um motorista desatento. A verdadeira epopeia do ciclismo não se desenrola em picos de montanhas, mas sim nas trincheiras asfálticas de uma cidade caótica. O ciclista urbano é um ser multifacetado, forjado na adversidade. Ele precisa ser mecânico habilidoso para consertar a corrente que escapa, o pneu que fura no momento mais importuno. Psicólogo resiliente para absorver a hostilidade gratuita e o descaso. Guerreiro insaciável para lutar por seu espaço em um ambiente que o considera um intruso. Ele pilota sua bicicleta modesta, muitas vezes um Frankenstein de peças reaproveitadas, enquanto ouve sussurros condescendentes. Pobre, desocupado, só atrapalha. E você aí achando que é um super-herói porque no final de semana andou 120 km e subiu 1.900 de altimetria. O que esse pessoal aguenta anos a fio, você não suportaria em nenhuma semana. E no trânsito, ninguém parece entender essa verdade fundamental. O ciclista também é o trânsito. Sua presença alivia o congestionamento, descontamina o ar, torna a cidade mais humana, ainda que ninguém lhe conceda esse reconhecimento. Enquanto o ciclismo de lazer se transforma em um palco de vaidades, de disputas por status através de componentes de carbono e aplicativos de performance, o ciclismo urbano permanece como a espinha dorsal da mobilidade sustentável e do elo vital entre a saúde do planeta e a vida das pessoas comuns. Essa verdade incômoda não estampa banners de eventos ciclísticos, não gera cliques massivos, não impulsiona a venda do último lançamento de fibra de carbono, mas precisa ser dita, reverberada,
O ciclista urbano é o alicerce ignorado sobre o qual todo o universo do pedal se sustenta. Ele conecta o esporte à transformação social, a paixão, à necessidade. E não importa se sua jornada diária tem 2, 5 ou 10 quilômetros, a bravura reside em cada pedalada contra a corrente da indiferença. Uma coragem que muitos dos autoproclamados heróis do domingo jamais precisarão conhecer. Que a invisibilidade não o silencie, que o coração pulsante do ciclismo urbano finalmente seja ouvido e que ele alcance espaço nos canais de ciclismo.